Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo do ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a se dá. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. O Senhor estiver. Graça e paz, bom dia na paz do Senhor, aleluia, graça, paz e misericórdia da parte de Deus para todos nós. Muitas pessoas falam, pastor, esquece de mim não, falando meu nome, um abraço, são tantas pessoas que a gente não consegue lembrar de todos, mas um abraço para todos, vocês, todas as famílias, todos que estão sempre nos acompanhando, né, na nossa escola bíblica dominical, pelo culto da manhã. Nosso grande abraço a todos. Quero deixar meu abraço para todos os pastores de Mission, diáconos, obreiros, todos os adoradores levitas, todos os membros, famílias. E você que nos acompanha certamente recebe aí nosso abraço na paz do Senhor. Estamos no mês de junho, falando sobre oração, né? E a gente está enfatizando bastante isso, tanto que o mês inteiro é um mês de jornada de oração, tanto na sede como nas outras de Mission, tanto Friburgo, Recreio, Tijuca e adjacente, todos estarão celebrando conosco esse momento de jejum e oração. Vamos nessa, porque todas as conquistas todas as conquistas do povo de Deus, tanto do presente, do passado e para frente, sempre será através da oração. Chega a ser uma necessidade mesmo. Alguém perguntou, pastor, é necessário orar? Claro, sim, claro, você precisa orar. Tanto Jesus deixou a ordem de a gente orar e nunca desfalecer. Lá em Lucas 18, também na Bíblia está orar sem cessar. São as recomendações que a gente não pode viver sem orar. Você pode viver sem muitas coisas, mas sem orar não. Porque se você orar, você vai ter tudo de Deus. Você vai ser abençoado, vai ter vida fortalecida, vida espiritual abençoada. Então vamos orar para que Deus nos abençoe, nos guarde no decorrer desse dia. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos dele. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, Pai, de domingo, celebrando o Senhor. E falamos sobre a oração. Esse mês inteiro vai ser sobre a oração e jejum. São as armas poderosas para nos ajudar a combater o mal, vencer as dificuldades, as lutas e quem sabe até a nós mesmos, Pai. Pedimos que o Senhor nos socorre, derrama a tua bênção, a tua graça, fica conosco no nosso
caminhar no dia a dia. Abençoa todas as famílias, todas as pessoas que estão enfermas, doentes, oprimidos, tristes, abatidos. O Senhor possa levantar nessa hora e despertar para a glória do teu nome. Abençoa nossa nação, abençoa nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nossa casa, nossos vizinhos, todos sejam guardados, protegidos e abençoados por ti. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que bom, que bom, que bom estarmos juntos em oração. Não esqueça que logo mais nós temos nosso culto de ceia à noite, no Engenho Novo, no Recreio, em Friburgo. Nós estamos celebrando Tijuca ainda, por enquanto não, porque estamos só durante a semana. Mas tem lá o nosso endereço, através do pastor Fernando, no Facebook de Mício Tijuca, você vai encontrar lá o endereço e o dia da reunião. Amém? Vamos juntos nessa, pastora Maria Barbosa. Vamos aí para a Escola Bíblica Dominical, oração e jejum, armas poderosas para você vencer qualquer barreira, qualquer dificuldade. Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia, que Deus te abençoe, meu querido. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia. Amados, nós nesta manhã viemos estudar sobre armas certas. Usando as armas certas, é a série desse mês de junho. Nós vamos falar sobre as armas espirituais que o Senhor Jesus deixou para nós. E hoje nós vamos abrir essa série com uma arma, uma ferramenta que Deus nos deixou, a ferramenta do jejum. Diga comigo, jejum. Vamos falar um pouco sobre a prática do jejum. O jejum é uma das armas ou das ferramentas espirituais que o Senhor deixou para nós. É uma disciplina espiritual. Quando nós utilizamos de forma correta essas disciplinas, Deus se move na nossa direção, a nosso favor. Você crê nisso? Amém? Ele nos ensinou. Então nós vamos aprender um pouco aqui. O que é jejum, então? Jejum é a abstenção temporária de alimentos para fins espirituais. Então, deixar de comer, fazer um jejum para fazer um exame de sangue, isso não é o jejum bíblico. O jejum bíblico tem outra finalidade. É uma finalidade espiritual. É quando você recusa comer um alimento sólido ou líquido em prol de um propósito espiritual. Amém? Deus deixou essa ferramenta para nós. A Bíblia menciona 70 vezes acerca de jejum. O Antigo Testamento tem 40 citações. O Novo Testamento traz 30 citações. Veja, o jejum não é um mandamento. Talvez você pergunte, você não vai achar na Bíblia jejuai? Não, não tem. Mandando fazer. No Antigo Testamento haviam algumas convocações, é fato. Mas no Novo Testamento você não acha essa ordenança. Porém, Jesus mostra através da sua fala, que nós vamos ler agora, que ele espera que nós jejuemos, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Ele nos deixou essa ferramenta, não podemos negligenciá-la. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Em Mateus, capítulo 6. Vamos lá. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 6, versículos 16 até o 18, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Agora olha como é que o Senhor Jesus espera que nós jejuemos. Ele diz, porém, tu, eu e você, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, essa palavra, quando jejuares, indica que Jesus considerava uma prática regular dos cristãos. Nós precisamos adotar como prática regular o jejum. Nós vamos explicar nas próximas aulas o tempo de jejum, quais são os tipos, tudo vai ser visto, tá bom? Agora vamos refletir aqui sobre o jejum propriamente dito. Então a Bíblia está mostrando que não, apesar de não ser um mandamento, deve ser uma prática regular do crente, porque Jesus considera como uma prática regular. Ele diz quando vocês jejuarem. Ele não diz se vocês jejuarem, mas ele diz quando jejuarem. Então mostra que, apesar de não ser uma obrigação, quando eu jejuo, eu não estou cumprindo o mandamento. Quando eu jejuo, eu estou atendendo a uma expectativa de Deus. Você está pronto. Deus espera isso de nós. Deus aguarda que usemos a ferramenta que Ele mesmo deixou para nós. O jejum está ligado a quebrantamento, a dependência. Sempre que você se dispõe a jejuar, você está rendendo-se ao Senhor. Você está dizendo, Deus,
eu não posso, eu preciso da tua interferência. Então você se quebranta em jejum. E a Bíblia diz que Deus se move por causa das suas orações. Você quer ver isso? Está em Esdras. Esdras, capítulo 8. Olha esse texto, que coisa linda. Versículos de 21 a 23. Diz assim: então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Por quê? Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso aqui, proteção. Estava além das forças dele. Ele diz: Deus nos protege. Ele jejua e ora sobre aquilo. E a Bíblia diz que Deus se moveu pelas orações deles. Deus os atendeu. Então houve uma rendição. Houve uma atitude de dependência. Essa atitude de dependência, essa atitude de rendição é o jejum e a oração, que andam juntos. É a segunda arma que nós vamos falar depois, alguns domingos aí pra frente. Mas o importante agora é focar no jejum. O jejum é quando você abre mão do bom para um propósito melhor. Porque é bom comer? Claro que é bom. É bom comer batata frita, milkshake, tudo é bom. Tudo é muito bom. Mas é melhor que eu me abstenha disso por um tempo, visando receber o melhor de Deus. Você está pronto? É um propósito espiritual. É uma ferramenta, há um segredo. Escute o que vou dizer. Toda ferramenta deixada para nós pelo Senhor Jesus tem um propósito poderoso no reino do Espírito. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então eu não vou me degladiar com alguém, mas eu vou jejuar, usar a ferramenta que Deus me deu, e Deus vai quebrar os bloqueios e quebrar as dificuldades que se colocam na minha frente. Você crê nisso? São armas espirituais. Entende isso? Então o jejum é uma disciplina espiritual, é uma arma espiritual, deixada para mim e para você, deixada para a igreja, para que nós pratiquemos de forma regular e vejamos a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir aleluia? Oh, aleluia! Então, antes da gente falar o que é o jejum, propriamente dito, que eu quero pensar um pouco sobre isso com você, eu quero esclarecer o que não é jejum. Escuta isso, atenção! Vamos lá? O jejum não é penitência. Então, o que é penitência? É uma pena, é pagar uma pena, é sofrer. Não, o jejum não é isso. Nós vimos que o jejum está ligado a se render diante de Deus, a se humilhar, a reconhecer o poder de Deus sobre uma determinada situação que a gente não é capaz de mudar, mas não tem nada a ver com penitência. Nós não podemos ser como aqueles monges do passado que faziam coisas erradas e ao invés de se arrependerem, por causa do remorso que eles sentiam, eles se autoflagelavam, batiam nas costas com pregos, com ferro, com algemas. Por favor, jejum não é penitência. Diga comigo, jejum não é penitência. Deus não espera isso de nós. Se nós erramos, nós não temos que flagelar a nossa carne para mostrar que estamos arrependidos. Nós temos que pedir perdão. Então o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo pecado, amém? Então eu não preciso me autoflagelar. Então jejum não é penitência. Outra coisa que jejum não é sacrifício. Diga comigo, não é sacrifício. O sacrifício é um ritual que a gente faz porque todo mundo faz. Então Deus não pode aceitar uma coisa que eu faço porque eu repito o que os outros fazem. E não porque eu desejo me quebrantar. Entende isso? Então na hora que eu faço do jejum um sacrifício, porque fui convocado, porque todo mundo faz, porque se eu não fizer vão falar mal de mim, eu estou no caminho errado. Esse não é o jejum que Deus espera de nós. Porque a Bíblia diz que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A Bíblia não diz que Deus não despreza o jejum do ritual. A Bíblia diz que Deus não despreza o coração quebrantado. Então, eu preciso quebrantar o meu coração e não tornar o jejum um sacrifício para eu mostrar que me arrependi. Para eu mostrar que me arrependi, basta eu pedir perdão a Deus. Amém? Então, jejum não é penitência. Jejum não é sacrifício. Anota isso aí, tá bom? Amém? E outra coisa que o jejum não é.
O jejum não é uma autopropaganda espiritual. Tem gente que fala, eu jejuo, bota teu nome aí que quando eu jejuar, eu vou orar, eu vou colocar isso diante de Deus. Jejum não tem nada a ver com mérito, com capacidade, com poder para jejuar. Não, eu jejuo porque eu consigo, fulano não consegue. Jejum não é uma autopromoção. Isso é farisaísmo, é mostrar o que se faz. No reino espiritual, não se mostra, se faz. Amém, queridos? Olha aqui, ó, Lucas, capítulo 18. Vamos ver isso? O jejum não é uma autopropaganda, senão fica muito complicado. Imagina, né? Lucas, capítulo 18. Ah, mas é pecado falar que jejuou? Não, você pode falar, mas realmente precisa você falar? Pensa nisso. Não é que é pecado falar. Se falar, seja para edificar as pessoas, né? E não para se autopromover. Lucas 18, versículos 11 e 12. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Irmãos, isso é autopromoção, isso é autopropaganda e Deus não está nesse negócio. Fazer do jejum um ritual e se promover com ele está fora do caminho do jejum bíblico. Jejum bíblico é quebrantamento, é rendição, é humilhação diante de Deus. E aí então Deus olha o propósito do teu coração, Deus olha a tua intenção. E então Deus vem e se move por causa das tuas orações e da tua manifestação de renúncia da carne através do jejum. Aleluia! Então o Pai vê o que está em secreto. Foi o que a gente leu no início. Então eu não preciso tocar uma trombeta. Tadã! Eu estou jejuando. O que vocês querem que eu peça? Não é necessário, porque jejum não é meritório. Jejum é rendição. Jejum tem tudo a ver com Deus e nada a ver conosco. O que nós fazemos é abrir mão de uma coisa boa por algo muito melhor. Posso ouvir aleluia? Glória a Deus, aleluia. Então jejum não é penitência, não é sacrifício e não é autopropaganda espiritual. Então, se o jejum não é nada disso, irmã, o que é o jejum? Vamos pensar nisso? O que é o jejum? Quero pensar em duas coisas com você sobre o jejum. O jejum é uma prática bíblica. Diga comigo, é uma prática bíblica. Se a Bíblia estimula o jejum e eu creio na Bíblia, e repito na minha vida, tento repetir na minha vida os ensinamentos bíblicos, ora, então eu vou jejuar, porque eu vou seguir ensinamentos da palavra. É uma prática bíblica, é um exercício espiritual. Quando jejuar? Lembra que eu falei? Não é um mandamento, mas é uma prática regular da igreja. Os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, reis jejuaram, o povo jejuou, Jesus jejuou. A igreja primitiva jejuava, os apóstolos jejuavam. E eu e você? Precisamos jejuar. Amados, se o Senhor e Mestre, Salvador, Todo-Poderoso, jejuava, e nós, que somos comedor de arroz e feijão, a gente não tem que jejuar, irmão? Amém? Nós precisamos jejuar. Precisamos dessa unção na nossa vida. Precisamos colocar em prática essa ferramenta. Deus se moverá. Deus nos ajudará e nós vamos conseguir jejuar. Tempo de jejum, nós vamos falar sobre isso depois. Não importa agora, o que importa é a gente entender que a gente precisa utilizar essa poderosa ferramenta espiritual que Deus deixou para nós. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver a igreja primitiva jejuando, irmãos. Outros textos, eu separei um aqui, que mostra a igreja primitiva jejuando. Atos, capítulo 13. Vamos lá. Olha só, para tomar uma decisão, a igreja primitiva estava em jejum, estava jejuando. Atos 13, versículos 2 e 3 diz assim: e servindo eles ao Senhor, está falando da igreja de Antioquia, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3, então, jejuando e orando, olha as ferramentas juntas aí, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então a igreja primitiva estava orando porque gostaria de ampliar a divulgação do evangelho. E foram orar e jejuar e Deus ministra o coração deles para mandar Barnabé e Saulo, que se chama Paulo.
porque eles estavam dedicados ao jejum e à oração. É isso que a Bíblia mostra. É uma prática da igreja do Senhor. A igreja fazendo isso. Ora, não é mandamento, mas a igreja fazia. Então, não é porque não é mandamento que eu não faço. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só, olha os apóstolos jejuando aqui. Atos 14, logo na sequência. Aprenderam lá na igreja a jejuar e aplicam no ministério também o jejum. Os nossos púlpitos precisam jejuar para que as ovelhas aprendam com os púlpitos. Eu posso ouvir aleluia? Eu dou graças a Deus. A igreja The Mission está numa campanha de jejum e oração agora em junho. E esse é um dos motivos desse tema agora no mês de junho. Separe um momento para você jejuar, querido. Nós vamos falar domingo que vem sobre esse tempo. A Bíblia não determina um tempo, mas o Espírito Santo vai colocar isso no seu coração. Não fique de fora dessa convocação. Essa convocação que a gente vai falar já já, que isso pode acontecer. Nós podemos convocar o povo para orar por um motivo espiritual, por motivos espirituais. E Deus recebe a utilização dessa ferramenta, amém? Glória a Deus, você The Mission, você querida ovelha da The Mission, vem para o jejum você também. Jejue, separe o momento. E Deus com certeza vai se mover pelas suas orações, amém? Glória a Deus. Olha só. Atos, capítulo 14, versículo 23. Olha só, exercendo o ministério que foi aprendido junto com a igreja lá, com os patriarcas, ó. Atos 14, 23, assim. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia querido. Aqui está falando de Paulo e Barnabé. Quando eles já estavam no ministério, eles jejuavam e oravam para que Deus pudesse mostrar quem ia ficar em tal lugar, quem seriam essas pessoas. Através do jejum e da oração. Veja, o quebrantamento, a rendição para ouvir a voz de Deus. Jejum, andando junto com a oração. Duas ferramentas poderosas. Não vamos falar de oração alguns domingos, daqui a alguns domingos. Mas hoje a gente está falando sobre o jejum. Então, o jejum é uma prática bíblica. Então, o que é jejum? Uma prática bíblica. É um mandamento? Não. Mas porque não é mandamento eu não vou fazer? Resposta é não. Vou fazer porque Deus espera que eu faça. Jesus espera isso. E ele diz sempre que vocês jejuarem. Quando vocês jejuarem. Mostrando que é uma prática regular da igreja. Segunda coisa que é o jejum. Ele pode ser pessoal ou coletivo. Eu acabei de falar do jejum coletivo do Ministério The Mission. Mesmo que você não seja desse ministério, convido você a jejuar junto conosco todo esse mês de junho. Amém? Glória a Deus. Então o jejum ele pode ser pessoal, individual, ou ele pode ser coletivo. Vamos ver uns exemplos aqui na Bíblia? A gente vai ver tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Vamos ver Daniel. Daniel, capítulo 9. Vamos lá. Daniel, capítulo 9. Estou chegando lá. Versículo 3. Daniel 9, 3. Diz assim, olha. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Olha o contexto. Daniel estava orando. Deus ia revelar a ele uma série de coisas ali e ele sentiu que ele precisava se dedicar à oração e ao jejum. E o contexto aqui, pano de saco e cinza. Sabe qual é esse contexto? Humilhação, rendição. Tá parecido com aquilo que a gente falou no início. Quando você para jejuar, você se rende ao Senhor. Você espera totalmente nele. Você se prostra aos pés dele e espera a direção que ele vai te dar. Você crê nisso? Faça isso. Tenha essa experiência você mesmo. Individual. Foi uma atitude individual de Daniel. Muitas vezes nós vamos ter que ter essa atitude individual. Estamos passando uma situação dificílima, não sabemos como resolver. Querido, sua atitude, consagre-se. Tire um tempo para você jejuar. Entregue aquela situação na presença do Senhor. Ele agirá. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Olha só a Bíblia falando aqui em Lucas. Lucas capítulo 2. Vamos lá? Vamos ver Lucas? Vamos lá. Veja que Daniel buscou o Senhor por uma situação difícil. Ele estava angustiado. Então ele foi para o jejum. Aqui vamos ver um exemplo agora em Lucas de alguém que não estava angustiado. Simplesmente estava devotada ao Senhor e resolveu jejuar. Então, eu não jejuo só quando eu preciso. Eu jejuo também quando eu quero uma consagração maior, uma rendição maior. Olha só, Lucas, capítulo 2, versículos 36 e 37.
Vamos lá, tô chegando. Diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de dia e de noite. Então era uma mulher devotada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Então o jejum, ele pode ser não só uma ferramenta para pedir a Deus uma intervenção, mas ele também é uma ferramenta de devoção. Diga comigo, devoção. Uma ferramenta de dedicação ao Senhor. Então você pode jejuar não para pedir, você pode jejuar só para se consagrar ao Senhor, só para se devotar a Deus, para se dedicar ao Senhor, ou para clamar por algo, ou para pedir por algo. Nós vamos ver quando a gente falar sobre por que jejuar, vai ser semana que vem, hoje não vai dar tempo, tá? Mas é importante que você saiba que o jejum é uma ferramenta que Deus deixou para nós. Se Ele deixou, querido, use, porque tem um conceito espiritual nessa ferramenta, amém? Glória a Deus. Então eu disse que o jejum ele pode ser individual, a gente mostrou aqui o exemplo de Daniel e da profetisa Ana, mas ele também pode ser coletivo. O jejum coletivo, vamos ver uns exemplos? Eu trouxe aqui 3 exemplos de jejum coletivo, que você vai lembrar, você vai ver como que Deus se move, é uma coisa impressionante. Quando o povo é convocado para jejuar e o povo entende a visão e ora e jejua. E como Deus se move. Então, Demission, você, ovelha desse ministério, você está convocado para jejum. Deus vai se mover na vida da igreja e na sua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Olha só, Josafá. Vamos ver um exemplo aqui, muito conhecido. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 2 a 4. Escuta essa aqui, olha. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Convocação. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Está preparado para usar o jejum? Convocação. Vamos pedir a interferência de Deus nessa situação. E nós vamos ver Deus agir, queridos. E Josafá fez isso, ele convoca o povo. Ele estava diante de um grande desafio. Um grande desafio. Moabe e Amon se uniram para arrebentar com o povo de Israel. Mas havia ali alguém que tinha uma visão de utilizar as ferramentas que Deus deixou. E ele chama o povo todo. Bota a cara no pó. Vamos para o jejum e oração. Vamos pedir socorro a Deus. E se você ler esse texto todo, você vai ver que o povo nem lutou, porque Deus deu a vitória direto para eles, porque eles usaram a ferramenta certa. Aleluia! Jejum e oração. Aleluia! Quando a gente falar de oração, você vai entender melhor, mas agora fica com o jejum aí. Eles se consagraram, apregoou um jejum. Todo o povo foi jejuar. Todo o povo foi clamar por um grande livramento. E Deus se moveu. Porque Deus se move. Você crê nisso? Aleluia! Olha outro exemplo clássico das Escrituras. Está no livro de Esther. Vamos lá ver? Esther, capítulo 4. Vamos lá, estou chegando aqui. Esther, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Irmãos, Esther entrou num propósito por 3 dias, com o povo todo, convocação, todo mundo jejuando. Tinha uma grande ameaça, lembra disso? A ameaça era de dizimar o povo judeu. E ela era uma rainha judia. Ela não ia poder fazer nada. No máximo, ela ia livrar a vida dela. E olhe lá, talvez nem a vida dela, porque havia um decreto do rei. Então ela não poderia, ela não ia mais poder servir a Deus, porque tinha um decreto do rei para eliminar o povo que servisse a Deus. Então escuta isso. Quando você não pode, você precisa recorrer a quem pode. O Senhor pode. Aleluia. E ela se consagrou. E ela falou: olha aí, ó,
todo mundo jejuando. As moças dela jejuaram. Sabe quem são as moças dela? Não eram judias, não. Eram estrangeiras que serviam a ela, botou todo mundo para jejuar. A Bíblia diz que até os animais jejuaram. As crianças de peito jejuaram. Todo mundo jejuou. Aleluia! Por um propósito, para pedir socorro, para pedir livramento. E Deus se moveu. E você, se você ler o livro de Esther, você vai descobrir que Deus mandou um grande livramento para aquele povo. E o dia que seria o dia do extermínio do povo, ficou sendo o dia de festa, o dia de livramento que Deus havia dado para o povo. Aleluia! Então o dia do teu choro pode ser o dia da tua maior alegria, quando você usa as ferramentas certas, porque Deus se move pela tua oração e pelo teu jejum. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Então é um jejum coletivo, é um jejum convocado. Olha outro exemplo poderoso aqui, está no livro de Jonas. Irmãos, quem nunca escutou sobre o livro de Jonas? Deus mandou Jonas ir para Nínive. E Jonas, depois daquela luta toda, que ia, que não ia, acabou indo. Foi, chegou lá, sabe o que aconteceu? O povo se arrepende, meu irmão. E o rei convoca todo mundo para jejuar e Deus vê aquilo. E Deus vê, porque Deus se move. Não tem como. Quando Deus vê arrependimento, contrição, rendição, humilhação, Deus para ver o que está acontecendo ali. Alguma coisa está mexendo com Deus. O nosso arrependimento move Deus em nossa direção. Ele se agrada disso, porque Ele é santo. Então, quando a gente rompe com o pecado, quando a gente rompe com aquilo que não agrada a Ele, se arrepende e se humilha, Ele olha isso e Ele vem sobre nós como a sua boa mão e age na nossa vida. Você crê nisso? Aleluia. Olha lá, Jonas, capítulo 3, versículo 5, olha lá. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Se você acabar de ler aqui, você vai ver que foi um pranto. Os homens todos diante de Deus, pedindo livramento. Os homens se cobriram de pano de saco. Essa expressão pano de saco, já falei aqui, significa humilhação. Se humilharam, clamaram, pediram um grande livramento. E Deus mudou a sentença. Havia uma sentença de morte contra o povo daquela cidade. Mas por causa da ferramenta do jejum, em humilhação, com o coração certo. Nós vamos ver domingo que vem que não adianta eu jejuar para cumprir um ritual. Eu preciso jejuar com o coração certo, quebrantado, rendido diante de Deus. Quando eu faço isso, então, meu querido, se prepara. Fala aí pro teu irmão, se prepara. Porque Deus vai agir a teu favor. Você crê nisso? Aleluia. Então, queridos, isso é o jejum. O jejum é uma prática bíblica. O jejum pode ser individual, o jejum pode ser coletivo, não importa, mas ele precisa ser de rendição ao Senhor. E quando Deus vê isso, Ele se move pelas tuas orações. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! No domingo que vem, nós vamos falar por que jejuamos. Por que jejuar? Afinal, por quê? Se não é mandamento, por que eu tenho que jejuar? Nós vamos falar sobre isso domingo que vem. Vamos falar sobre os tipos de jejum. Não perca, viu? Deixa eu falar sobre o jejum parcial. Como é que é isso? O jejum total, como é que funciona? Vamos falar sobre, tem tempo determinado para jejuar? Tem um tempo certinho ali para jejuar? Como é que funciona? E nós vamos falar sobre o que é mais importante. Antes de eu jejuar, Deus espera uma prática de mim, que nós vamos falar domingo que vem. Não perca, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Que Deus comece a plantar no teu coração uma semente, um desejo, o poder do Espírito Santo para que você exerça, utilize a arma, a ferramenta que Ele deixou para a sua igreja. O jejum é uma grande ferramenta. Consagre-se ao Senhor. Renda-se a Ele. Comece assim. Senhor, eu vou fazer aqui esse momento aqui de jejum. Um momento talvez curto, não tem problema. Vou fazer um momento de jejum, porque eu quero me consagrar ao Senhor. Me sensibilizar mais com a tua voz. E eu não vou falar mais, porque é para domingo que vem. Por que você jejua? Quanto tempo eu tenho que jejuar? E quais são os tipos de jejum? Convido você, não perca a parte 2 dessa aula. Essa série, Usando as Armas Certas. Deus tem algo para ministrar ao teu coração, viu? Que o Senhor te abençoe muito, te guarde, te fortaleça e te ajude a entender e a utilizar a arma do jejum. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar.
deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo você Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor atender.